Bom dia, alunos do quinto ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e animados para a aula de hoje, porque a aula de hoje vai continuar, certo? Da aula passada, tá? Só que com um tema um pouquinho diferente, mas falando do mesmo assunto, certo? Eu quero que vocês peguem o livro de história aí de vocês, tá? E botem na página 26, né? Na aula passada, a gente começou a falar da influência negra aqui no Brasil, né? O quanto eles tiveram a sua importância, né? O quanto eles trouxeram de coisas para o nosso Brasil, certo? Hoje a gente vai se aprofundar mais o que aconteceu com eles no passado, tá bom? Então, eu quero que vocês abram o livro na página 26 e vamos lá para a nossa aula, tá? Hoje a gente vai estudar sobre a influência negra no Brasil, certo? E começando aí a nossa aula, naquela época, quem estava dominando as terras brasileiras? Os portugueses, né? E aí a coroa portuguesa ela queria ocupar as terras da colônia, certo? E o plano era transformar o Brasil em um grande produtor de açúcar, tá bom? Porque o açúcar, naquela época, tinha um bom preço, certo? Na Europa. Então, assim, como eu já expliquei no quarto ano tá vendo algumas coisas sobre os negros também. E o que eu expliquei para eles foi, que tem até no livro deles, né? Que o açúcar naquela época era muito caro, era artigo de luxo, né? Hoje não, que hoje o açúcar a gente pode comprar em um mercadinho barato, entendeu? Mas naquela época só quem podia comprar o açúcar era os que tinham dinheiro, sabe? Pessoas ricas. E os açúcares eram vendidos em farmácias, tá? Então, naquela época, o açúcar era um artigo de luxo, por isso que os portugueses queriam que o Brasil fosse produtor de açúcar para eles poderem ganhar mais dinheiro, porque vendendo lá na Europa era mais caro, né? Então, eles iam ganhar mais dinheiro, certo? E aí, os portugueses, eles se interessavam em produzir o açúcar, certo? E aí, quem se interessava em produzir o açúcar, a cana-de-açúcar, recebiam uma parte da terra para construir uma fazenda e construir o canavial de açúcar, certo? E aí temos uma tabelinha aí no livro de vocês, que tem o ano e o número de engenhos que foram feitos, né? Em 1570, tinha somente 60 engenhos. Em 1580, 10 anos depois, olha o tanto que aumentou, né? Já aí houve um percentual de 118% no número de engenho. 1610 já teve 400 engenhos. 1710, 650. Então, naquela época, só crescia o número de engenhos, certo? Para produzir o açúcar, tá? E aí, com a falta de mão de obra para a agricultura da cana-de-açúcar, os portugueses eles decidiram trazer quem? Os negros africanos, né? Eles foram lá na África, pegaram esses negros africanos para poder trabalhar na cana-de-açúcar, na produção, certo? Os negros africanos eram trazidos em navios negreiros. Por que se chama navios negreiros? Porque traziam os negros, tá? É bem simples, é só pensar um pouquinho. E aí eles viam um em cima do outro, não tinha espaço, eles não conseguiam respirar direito, eles não conseguiam comer e nem tomar banho, entendeu? Então, por esse fato, eles ficavam doentes. E às vezes, antes de eles chegar aqui ao Brasil, eles morriam. Então, eles vinham nesses navios que não tinham alimentação adequada, que não tinham espaço nem para dormir, era muita gente em um canto apertado, então ficavam um em cima do outro, e eles acabavam adoecendo e morrendo antes mesmo de chegar ao Brasil para poder trabalhar aqui para os senhores, certo? E aí, quando esses
esses negros chegavam aqui no Brasil, eles já chegavam desnutridos, magros, doentes, né? E eles eram acorrentados nas praças, eles eram acorrentados com correntes de ferro, né, nos pés ou nas mãos, para que eles não pudessem fugir, certo? E aí eles eram oferecidos para vender. Eles tinham lá uma pessoa que ficava responsável por eles e diziam: quem que é negro, olha o negro tal, tal e tal, entendeu? Então eles eram vendidos. Imagina você vender uma pessoa hoje. Será que uma pessoa se vende desse jeito, né? Então fica aí a dica para vocês pensarem um pouquinho. E aí quando os compradores vinham para comprar esses negros, né? Eles examinavam o negro, se era forte, se era novo, se tinha todos os dentes, né? Porque isso era muito importante, né? Se eram sadios. E os mais jovens, os negros mais jovens eram os mais caros, certo? Eles valiam mais, tá bom? E aí na outra partezinha da mesma página temos aí uma imagem, né? Os escravos no engenho de açúcar. Aí tem dois homens, né? Rodando aí e outro homem aí puxando aí açúcar, certo? E aí depois desses negros, né? Eles comprados, eles eram levados para o engenho, onde eles iam morar numa espécie de galpão, certo? Tia, mas eles dormiam onde? Eles dormiam no chão, entendeu? Eles não tinham uma cama para eles, né? Só quem tinha cama naquela época eram os que tinham dinheiro, os ricos, né? E aí eles eram tratados como Zé Ninguém, né? Qualquer pessoa assim. E aí eles não tinham conforto nenhum, certo? Eles dormiam um em cima do outro no chão e não tinham lugar para fazer suas necessidades. Imagina você não ter um lugar para fazer xixi, né? Nem para fazer o número 2. Imagina você não ter um banheiro. Então eles não tinham banheiro, eles tinham que dar um jeito, certo? E o nome desse lugar era senzala, tá? O nome desse galpão que eles dormiam era senzala. Na senzala, o negro não tinha liberdade para ir e vir. Ele não tinha liberdade, ele sempre ficava sendo vigiado por outra pessoa, para ele não fugir, certo? Porque muitos tentavam fugir e acabavam morrendo, né? Ou eram chicoteados, certo? E aí, eles acordavam muito cedo para trabalhar, certo? E era sempre vigiado por uma pessoa. Como é que se chama essa pessoa? Feitor. Tinha lá um feitor e ele sempre ficava vigiando os negros para que pudessem fazer o trabalho certo? Para que não pudessem fugir e nem deixar de fazer aquele trabalho que era obrigação deles, tá bom? Caso acontecesse de algum negro desobedecer, o feitor ou o senhor de engenho era castigado, né? O negro era castigado e ele apanhava de chicote, ficava preso pelos braços e pelas pernas. Um dos castigos mais temidos era ser chicoteado no tronco. Então, tinha lá no meio da praça um tronco e aí eles eram acorrentados, eles eram amarrados tanto nas mãos como nas pernas. E aí o feitor ou o senhor de engenho, ele chicoteava aquele negro por aquele negro desobedecer às suas ordens. Então era uma cena muito triste, né? Era muito comovente. E aí várias pessoas ficavam olhando. Então era muito triste. E às vezes até essas pessoas elas chegavam a morrer, tá bom? No início eles trabalhavam carregando grãos, plantando e colhendo. Depois foram trabalhar na mineração, cavando túneis e garimpando pedras, certo? Pedras preciosas, ouro, diamante, tudo que você pode imaginar de precioso eles estavam fazendo, tá? Eles não tinham descanso e trabalhavam em serviços pesados, né? Eles não tinham descanso, é hora do almoço, não tinha isso. Então eles trabalhavam direto, só tinha aquele momento para dormir à noite, tá bom? Alguns negros, eles trabalhavam na casa grande e por isso tinham roupas melhores, né? Lá eles cozinhavam, cuidavam da casa e dos filhos do senhor de engenho. Tinha alguns negros
ficavam responsáveis pela cozinha da casa do senhor de engenho, né? E aí, como eles tinham mais poder, mais dinheiro, eles davam roupas mais dignas para os seus empregados, entendeu? Então, os negros, eles cuidavam, faziam comida, cuidavam dos filhos dos brancos, certo? Às vezes, a mãe, né, que tinha um filho, mas quem cuidava era a negra, né? Não tinha aquela relação de mãe e filho, quem cuidava muitas vezes é a negra e aquela negra que dava o amor para a criança, certo? E aí, no dia a dia, os negros recebiam os negros eles não recebiam muito alimento, então eles não tinham almoço, café da manhã, o almoço, a merenda da tarde e jantar, né? Eles não tinham isso. E aí, o que eles tinham era o resto das sobras da casa do senhor de engenho, certo? E eram mandados para Cesário, né? Que é onde eles estavam. E aí, destas sobras, olha o que eram as sobras da casa lá do senhor de engenho. Era resto de porco, como pé, rabo e orelha. E aí, com esses restos, eles misturaram, né? E botaram feijão. Por isso que hoje tem na nossa culinária a feijoada, certo? Só que eles faziam com resto de porco, né? Com resto do que sobrava da casa do senhor de engenho, certo? Só que hoje, quando a mãe vai fazer um feijoada, ela bota o que? Linguiça, né? Bota umas plantinhas ali para dar um cheirinho mais gostoso, bota um pouquinho de carne do sol, entendeu? Tem muitas pessoas que botam alguns pedaços de porco, de carne de porco para ficar mais gostoso, certo? Mas não é nem pé, nem rabo, nem orelha, tá, gente? Fica calmo, vai dar certo. Fiquem calmos, que a feijoada é muito gostoso. E é por isso, né? A feijoada ela foi criada pelos negros, então, os negros que trouxeram a feijoada, certo? A cultura brasileira é recheada de marcas africanas. Vamos ver o que os africanos trouxeram para a nossa cultura, né? Vocês vão ver que vocês conhecem muita coisa aí. Botem na página agora, na página 27, certo? E aí, os negros trouxeram danças e festas religiosas, ó. Eles trouxeram maracatu, né? Que é a origem afro-brasileira e apresenta instrumentos de percussão, ritmo e dança, semelhantes aos do candomblé. E aí tem os personagens, né? Tem o rei, a rainha, os servos e a dama conduzindo a boneca na frente. E aí tornou-se um cortejo carnavalesco do folclore nordestino, mas aqui no Nordeste, essa parte do maracatu, né? Alguns pais de vocês já devem ter visto no tempo de carnaval, quando está na semana de carnaval, na Domingos Olímpicos, né? O exemplo que tem lá de maracatu. Acontecem vários dias com maracatu, e aí é isso que tem lá. São pessoas vestidas e aí eles começam a dançar, fazem toda aquela apresentação, certo? Temos também, eles trouxeram também a congada, tá bom? É um tipo de dança guerreira que é marcado por um canto de viola, reco-reco, caixas e tambores. É uma dança dramatizada que tem como a luta do bem contra o mal, certo? Então é como se fosse uma peça, uma cena assim, sabe? Esse congada aí, tá? Temos também a capoeira, né? Quem é que conhece a capoeira aí de vocês? Vocês gostam? Naquela época, a capoeira era usada nos negros como uma forma de luta, né? Uma forma de lutar contra os homens. Só que hoje ela é uma prática esportiva, certo? Então aí temos aí a capoeira é uma prática esportiva, tá? Eles trouxeram também o frevo, né? Que é uma dança originária da capoeira, trazidos pelos negros da Angola. O nome vem de ferver. O passista segura uma sombrinha para equilibrar-se, pois é uma dança frenética. Aí temos aqui a imagem de várias garotas, né? Com aquele sombrinho todo colorido e elas
elas começam a dançar, subindo e descendo, tá? Então esse aí é o frevo, tá? O samba, quem é que não conhece o samba, né? Muitas pessoas gostam de samba aí, é muito representado, muito valorizado no carnaval, né? Nas escolas de samba, nos desfiles. Só que antigamente, essa cultura aí do samba era visto como uma coisa ruim, certo? Por senhores de engenho. Então eles não gostavam muito. Temos aí o fandango, certo? Que é uma dança popular acompanhada por 2 violas, uma rabeca e um pandeiro. Dança-se em rodas, em fileiras ou em pares, né? E aí temos aí um exemplo na parte de cima. E aí o vocabulário, né? O que eles trouxeram de vocabulário pra gente. Tem um garotinho aí na página 28, bota aí. Aí tem, como é que a gente chama esse garoto? Chama de garoto, menino? Não, né? Moleque, né? Eles trouxeram isso, moleque, não faz isso, né? Temos também, eles trouxeram o cachimbo, né? Que tem algumas pessoas que gostam de fumar o cachimbo. Um exemplo disso é o Saci Pererê, né? Que ele é negro, tá? Vestido com aquela roupinha vermelha e ele usa o cachimbo, tá? Temos o quindim aí, né, que é um doce, e o machixe, certo? Nos instrumentos musicais, olha o quanto de instrumentos musicais eles trouxeram pra gente. O agogô, né, berimbau, atabaque, reco-reco, o pandeiro, o tambor e o bongos, né? Você já viu algum desses instrumentos aí? Se você tiver visto, ó, show de bola. Eles trouxeram também na alimentação o mocotó, né? O quibe e a feijoada, né? Quem é que não gosta de uma feijoada bem gostosa que a mamãe faz, né? E no vestuário, né? Como é que de se vestir? Eles trouxeram aqueles colares assim bem enfeitados, grandes, extravagantes, né? Como tem aí na imagem. Os lenços, né, que as mulheres negras africanas elas usam muito, os lenços, aqueles turbantes assim que ela bota no cabelo para ficar bem bonito, tá? Pulseiras, né, e turbantes, né? O turbante também bota no cabelo para ficar aquela coisa chamativa, bonita, né? E aí as mulheres acabam se sentindo muito, muito bem, né, muito melhores. Bom, meus amores, a aula de hoje fica por aqui, tá? Eu irei passar uma atividade desse conteúdo para vocês. Eu espero que tenham entendido, que tenham gostado, que tenham também visto o quanto os negros eles foram importantes sim, para a nossa cultura e o quanto de coisas que eles trouxeram de lá da África para cá, né? Que fazem parte agora da nossa cultura brasileira, certo? E na próxima aula a gente vai continuar falando, certo, sobre a cultura africana, sobre os negros. E aí, até a próxima aula. Beijos e até mais.